Olá, queridos e queridas. Como eu me propus, aqui estou eu num segundo vídeo, nesse meu atrevimento de fazer algumas reflexões sobre aquilo que eu tenho aprendido com a vida de Abraão, Sara e todos os demais personagens que fazem parte dessa história tão maravilhosa que tem a ver com a nossa realidade de hoje, inclusive. No primeiro vídeo, então, eu refleti com vocês sobre o chamado de Abraão, a ida dele para Canaã, depois a descida dele para o Egito, tudo o que aconteceu ali, e o retorno dele à região do Negueb, e onde ele restaurou o altar que ele já tinha construído ao Senhor ali, e ali ele invocou o Senhor. Bom, nesse retorno dele de toda a sua casa para Canaã, muda o cenário familiar. Muda. Abrão, né, ainda Deus não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Então, o correto aqui nessa altura da história ainda é falar Abrão. A gente erra pelo costume, vocês me perdoem. Então, Abrão estava muito rico. E o seu sobrinho Ló, né, que ele trouxe junto com ele quando Deus havia dito a ele, deixa sua parentela. Mas ele trouxe Ló, também estava muito rico. E isso estava deixando a convivência deles ali muito conflituosa, porque a terra não produzia o suficiente para as duas casas, e os pastores de gado de Abraão e Ló começaram a se desentender. Abraão, mais maduro, obviamente, mais experiente, zelando pela paz familiar, ele procura Ló e conversa com Ló para que não hajam contendas e pede a Ló, propõe a Ló que ele se aparta em paz, que cada um vá para um lado, e ele deixou para Ló fazer a escolha para que lado ele iria. Ele deixou esse privilégio, né? Essa possibilidade de escolha para Ló. Ele não arvorou para si esse direito, Abraão. Ló, ele, obviamente, bem esperto, ele ergue os olhos e ele olha o lado mais fértil da terra, mais produtivo. Só que tem um detalhe, esse lado era na direção de Sodoma, que nós sabemos que era uma terra onde habitavam homens e mulheres muito más, não temente a Deus. Era um lugar de tremenda corrupção, pecado e tudo mais. Mas Ló não se atentou a isso, ele olhou para a terra, ele olhou para aquilo que ele poderia produzir e o quanto ele poderia ficar mais rico ainda. E ele optou por isso e ele foi para esse lado, habitar na região de Sodoma. Abrão foi habitar nos carvalhais de Manre. Manre era o nome do dono dos carvalhais, que tornou-se amigo e aliado de Abrão juntamente com seus irmãos. Isso era junto ao Monte Hebron, e ali a Bíblia nos relata que Abrão levantou um altar ao Senhor. É muito interessante a gente observar essa preocupação de Abrão em invocar o Senhor, em adorar o Senhor e ter um lugar de adoração e de busca e de comunhão com o Senhor. Ló, por sua vez, meus queridos e minhas queridas, a gente percebe que, na verdade, ele foi egoísta e oportunista. Ele escolheu aquilo que figuradamente a gente chamaria de mundo. Ele escolheu o mundo, aquilo que agradava aos seus olhos. Ele não vacilou em escolher aquilo que ele achava ser melhor para ele. Ele não trocou ideia com seu tio, ele não pediu opinião de Abrão, mais experiente, mais vivido do que ele. E muito menos ele buscou orientação de Deus, pelo menos a Bíblia não nos relata isso. Ele fez a sua escolha baseado naquilo que ele achava que seria o melhor para ele e não pensou no tio. As consequências a gente sabe que viriam e vieram, que nós vamos ver isso no decorrer da história de Abraão. Após essa separação e eles terem ficado sozinhos,
É interessante a gente, desculpa, após essa separação e Abraão ter ficado sozinho, é interessante a gente observar que Deus volta a falar com Abraão e promete a ele a terra de Canaã novamente. Deus reafirma sua promessa a Abraão. Deus não perde a oportunidade de relembrar ao Abrão a promessa feita a ele. A promessa, por quê, gente? Porque a promessa era para Abraão, não era para Ló. Preste atenção, meus queridos, uma coisa que falou muito ao meu coração. Há coisas que Deus quer falar para você e não para o outro. Há coisas que Deus quer falar para mim e não para você. Há coisas que Deus quer falar para nós, sozinho, só eu e Deus, só você e Deus. Por isso, nós precisamos zelar por oportunidades de estarmos a sós com Deus, em comunhão com Deus, em silêncio diante de Deus, para ouvir a voz do Espírito. É nesse momento de intimidade que ele se revela a nós e ele revela a sua vontade e promessas para nós, assim como ele fez com Abraão. Olha que coisa linda. Busquemos, portanto, meus queridos, santidade e intimidade com o Senhor. Nesse relacionamento, ele vai se revelar a nós. Ele vai revelar a nós as suas promessas e ele vai dizer assim: filha, filho, erga os olhos, veja aquilo que eu tenho para você. Olhe, creia e caminhe em direção ao cumprimento dessas promessas, com base em apenas uma condição: a fé. Foi assim, meus queridos, com Abraão. Abraão, ele aprendeu no decorrer da história dele a viver pela fé. Ele apanhou um bocado, ele fez algumas coisas erradas, como nós vimos quando ele foi para o Egito, e ele vai cometer outros equívocos, mas ele tinha o coração voltado para o Senhor, ele queria acertar, ele se voltava ao Senhor, ele reconstruía os altares. Que nós sejamos assim também, até que ele aprendeu a viver plenamente por fé, como nós vamos ver lá no final da história dele. Que sejamos assim, que nós estejamos vivendo esse processo de vivermos pela fé, confiando naquilo que Deus tem para nós. Mas para isso, nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Cada um de nós. Deus abençoe a sua vida.